Existem lugares no mundo que possuem uma beleza deslumbrante ou uma história antiga, mas nem todos os locais estão abertos para visitação e exploração. Alguns lugares são totalmente proibidos, seja por razões de segurança naturais ou até religiosas, tornando-os envoltos em mistério e emoção, desde ilhas cheias de perigos até bases militares secretas e locais que contêm segredos não revelados. Esses lugares permanecem fora do alcance humano, aumentando a curiosidade de muitos sobre o que escondem por trás de seus muros. Neste artigo, levaremos você a um passeio pelos locais mais proibidos do mundo, onde você nunca poderá visitá-los, e conhecerá as razões que os tornaram áreas fechadas ao público. Para saber mais detalhes, continue conosco até o final. E não se esqueça de apoiar, curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal para receber novidades. A Ilha das Cobras, ou Ilha da Queimada Grande, está localizada na costa do Brasil e é considerada um dos lugares mais perigosos do mundo, onde a entrada de humanos é totalmente proibida. Esta pequena ilha de cerca de 43 hectares está cheia de um grande número de cobras venenosas, sendo a mais famosa a jararaca-ilhoa, que é uma das cobras mais perigosas do planeta. Acredita-se que haja uma cobra por metro quadrado em algumas partes da ilha, tornando-a um ambiente mortal para qualquer visitante desprotegido. A cobra jararaca-ilhoa é conhecida por seu veneno potente, que pode causar falência dos tecidos e morte rápida. Não existe antídoto totalmente eficaz para este veneno. Caso alguém seja mordido na ilha, devido à sua extrema periculosidade, o governo brasileiro decidiu impor uma proibição rigorosa de visitação, e apenas poucos cientistas e especialistas em vida selvagem podem entrar com permissão especial para estudar as espécies únicas de cobras que vivem lá. A razão para a existência desse grande número de cobras está ligada a fatores ambientais e históricos. Há milhares de anos, o nível do mar subiu, isolando a ilha do continente brasileiro. Com o passar do tempo, as cobras se tornaram o predador principal da ilha e desenvolveram venenos mais letais, devido à ausência de outros animais, competindo por alimento. Essas cobras se alimentam de aves migratórias, que param na ilha durante suas longas viagens, garantindo sua sobrevivência, mesmo em condições adversas. Lendas locais afirmam que a ilha foi habitada no passado, mas seus habitantes desapareceram ou morreram, devido a mordidas de cobras, tornando o lugar uma fonte de terror na cultura popular. E disse que o último guardião do farol, que funcionava na ilha, desapareceu com sua família de forma misteriosa, aumentando o mistério da ilha e atraindo a atenção de pesquisadores e aventureiros. A Área 51 está localizada no deserto de Nevada, nos Estados Unidos, e é um dos locais militares mais secretos do mundo. Por muitos anos, esta base foi cercada de mistério e especulação. Seu nome esteve ligado a muitas teorias de conspiração sobre a existência de extraterrestres e experimentos militares secretos não permitidos ao público. O governo americano só reconheceu oficialmente a existência desta base em 2013, quando a CIA liberou documentos confirmando que é uma instalação militar usada para testar aeronaves e tecnologia avançada. A Área 51 foi criada nos anos 50, durante a Guerra Fria, quando era usada para testar novas aeronaves de guerra, como o avião espião U-2, usado para vigiar a União Soviética. O local é totalmente isolado, cercado por colinas rochosas e deserto, tornando-o ideal para experimentos longe de olhares curiosos. Até hoje, a área é fortemente protegida, proibindo qualquer tentativa de aproximação, sendo guardada por forças militares armadas, e o sobrevoo é proibido. O que tornou a Área 51 famosa mundialmente foi sua ligação com histórias de OVNIs e extraterrestres,
Isso se deve ao famoso incidente de Roswell, em 1947, quando uma nave desconhecida caiu no Novo México, e alguns relatórios afirmaram que o exército americano levou os destroços para a Área 51 para estudo ao longo das décadas. Muitas pessoas afirmaram ter visto objetos voadores misteriosos sobre a base, reforçando a crença de que o governo americano esconde evidências de vida fora da Terra. Esta ideia foi reforçada por testemunhos de pessoas que alegaram trabalhar na base e ver tecnologia não terrestre. Apesar dessas alegações, o governo americano insiste que a Área 51 é apenas um local para testar aeronaves e armas secretas. Mesmo assim, a área continua despertando curiosidade mundial, atraindo milhares de interessados em teorias da conspiração e fãs de ficção científica. Alguns até tentaram invadir a base durante campanhas organizadas por usuários da internet. A Ilha Sentinel do Norte está localizada na Baía de Bengala e é um dos lugares mais isolados do mundo, onde vive uma tribo que não tem contato com o mundo exterior há milhares de anos, conhecida como os Sentineleses. São um grupo de nativos que rejeitam qualquer forma de contato com civilizações modernas e são conhecidos por sua hostilidade com estranhos. Devido a esse isolamento total, a ilha permanece em grande parte misteriosa, e os cientistas não conseguiram estudar seus habitantes ou cultura diretamente. Acredita-se que os sentineleses são de entre os últimos grupos humanos que ainda vivem como seus ancestrais. Na antiguidade, não existem informações precisas sobre sua língua, crenças ou estilo de vida, mas acredita-se que dependem da caça e coleta de frutas para sobreviver sem qualquer forma de agricultura ou tecnologia moderna. A ilha inteira é seu lar, e eles não demonstraram interesse em se conectar com o mundo exterior ou adotar novos hábitos. O governo indiano proíbe a aproximação da ilha, impedindo barcos e aviões de acessarem sua costa, para proteger seus habitantes de doenças modernas, que poderiam ser fatais por não terem sido expostos antes. Além disso, tentativas de aproximação podem ser extremamente perigosas, pois os habitantes são conhecidos por atacar qualquer um que tente desembarcar usando lanças e flechas. Ocorreram vários incidentes fatais quando pescadores ou aventureiros tentaram se aproximar, sendo mortos pelos membros da tribo. 2 pescadores que se aproximaram da ilha foram mortos, e em 2018, um missionário americano chamado John Allen Chau foi morto depois de tentar pregar o cristianismo aos membros da tribo. Isso levou a renovados avisos de não se aproximar da ilha, e o governo indiano respeita o desejo da tribo por isolamento, não tomando nenhuma medida de contato, exceto monitorar a ilha de longe, para garantir que nenhuma intervenção externa afete suas vidas. A Ilha Sentinel do Norte continua sendo um dos lugares mais misteriosos do mundo, onde seus habitantes vivem em seu próprio mundo, longe das mudanças que a humanidade experimentou ao longo dos séculos. E devido à sua recusa absoluta de qualquer contato externo, a ilha é como uma bolha do tempo refletindo o modo de vida primitivo que os humanos viviam há milhares de anos, tornando-a uma das últimas sociedades não afetadas pelo mundo moderno. A Caverna de Lascaux está localizada no sudoeste da França e é um dos maiores tesouros arqueológicos do mundo, contendo uma incrível coleção de pinturas murais que datam da pré-história. Foi descoberta em 1940 por um grupo de meninos que explorava a região, e rapidamente os cientistas perceberam a importância desta descoberta, pois a caverna contém desenhos impressionantes de animais como cavalos-cervos e bois, que acredita-se terem mais de 17 mil anos, ou seja, do período paleolítico. As pinturas de Lascaux se destacam pelos detalhes precisos e cores vibrantes, refletindo uma habilidade artística avançada dos humanos antigos. E acredita-se que esses desenhos não eram apenas uma expressão artística, mas talvez fizessem parte de rituais religiosos ou cerimônias relacionadas à caça. Os artistas primitivos
usavam ferramentas simples como carvão e pigmentos minerais e desenhavam nas paredes da caverna com as mãos ou instrumentos rudimentares, permitindo que essas obras sobrevivessem por milhares de anos. Após a descoberta da caverna, cientistas e turistas começaram a visitá-la, levando a uma rápida deterioração devido às mudanças ambientais causadas pela presença humana, e a presença de visitantes aumentou a umidade e o dióxido de carbono dentro da caverna, causando o crescimento de fungos e mofo nas paredes, e as pinturas começaram a se desgastar, perdendo detalhes originais. Por isso, o governo francês decidiu, em 1963, fechar a caverna ao público para protegê-la de mais danos. Para preservar o patrimônio cultural e artístico de Lascaux, foi criada uma réplica conhecida como Lascaux 2, uma cópia precisa da caverna original, permitindo aos visitantes ver as pinturas, como eram sem expor a caverna original ao risco, e posteriormente foram desenvolvidas versões mais avançadas, como Lascaux 3 e Lascaux 4, que utilizam técnicas de realidade virtual e digital para reavivar este local histórico único. O mausoléu do imperador Qin Shi Huang, primeiro imperador da China, unificada, é uma das maiores descobertas arqueológicas da história e também uma das mais misteriosas. Está localizado na província de Shaanxi, na China, e data do século III a.C. É um complexo enorme que abriga milhares de estátuas de terracota conhecidas como o Exército de Terracota, enterradas com o imperador para protegê-lo na vida após a morte, e apesar de mais de 2000 anos desde sua construção, o túmulo principal ainda não foi aberto, tornando este local um dos maiores mistérios não explorados da arqueologia. O mausoléu foi descoberto por acaso em 1974, quando alguns agricultores cavavam um poço, encontrando centenas de estátuas de terracota representando soldados cavalos e carruagens, e posteriormente os arqueólogos revelaram que este exército é apenas uma pequena parte de um complexo funerário enorme, que acredita-se se estender por vários quilômetros quadrados. Cada estátua do exército de terracota é única com detalhes precisos, que refletem as feições reais dos soldados do exército do imperador. Apesar das escavações contínuas, o túmulo principal do imperador permanece fechado. Acredita-se que ele contém tesouros inestimáveis, além de mapas geológicos feitos de mercúrio tóxico, colocados para proteger o túmulo de ladrões e intrusos, e relatos históricos do historiador chinês Sima Qian indicam que o túmulo contém uma maquete da China com rios de mercúrio simulando a geografia do país. Estudos científicos recentes confirmaram níveis elevados de mercúrio na área, apoiando essas narrativas. A relutância em abrir o túmulo se deve a várias razões, incluindo o receio de destruir artefatos valiosos dentro dele, já que as técnicas de conservação atuais podem não ser suficientes para preservar o conteúdo quando exposto ao ar. Além disso, há preocupações com materiais tóxicos potenciais dentro do mausoléu, tornando sua exploração um processo complexo e perigoso. O mausoléu do imperador Qin Shi Huang continua sendo um dos maiores enigmas arqueológicos não resolvidos. A humanidade espera o dia em que a tecnologia moderna permitirá revelar seus segredos sem danificar seu conteúdo. Até lá, este túmulo proibido permanece um símbolo da grandeza e do mistério da antiga China. A Ilha Poveglia está localizada na Lagoa de Veneza, na Itália, e é um dos lugares mais assustadores do mundo. Seu nome tem sido associado à morte, pragas e fantasmas por séculos. A ilha é conhecida por seu passado sombrio, tendo sido usada na Idade Média como quarentena para vítimas da peste, depois transformando-se em hospital psiquiátrico, tornando-se palco de muitas histórias assustadoras que causaram terror. A história da ilha remonta à era romana, quando era usada para isolar pacientes infectados pela peste,
prevenindo a disseminação da doença durante a Idade Média com a chegada da peste negra na Europa. Poveglia tornou-se um local onde os doentes eram enviados à força, sendo deixados à própria sorte até a morte, e dizem que as cinzas das vítimas se tornaram parte do solo da ilha, tornando a terra rica em matéria orgânica, mas carregada de memórias de morte e terror. No século XX, um hospital psiquiátrico foi construído na ilha, mas rapidamente se espalharam rumores sobre o tratamento cruel aos pacientes e experimentos médicos brutais que ocorreram lá, segundo a lenda. Um médico realizava experimentos desumanos nos pacientes até enlouquecer e se suicidar pulando da torre do hospital após o fechamento do hospital. Em meados do século XX, a ilha ficou abandonada sem uso até hoje. Poveglia é considerada um dos lugares mais assombrados do mundo, e dizem que gritos e sussurros ainda podem ser ouvidos em toda a ilha, tornando-a um destino popular para entusiastas do paranormal. E apesar das tentativas de vender a ilha para investimento, muitas falharam devido à sua reputação assustadora. A ilha permanece fechada ao público, sendo proibida a visita pelo governo italiano sem permissão especial. No final, os lugares proibidos ao redor do mundo permanecem como testemunhas de segredos não revelados e mistérios não resolvidos, sejam eles proibidos por motivos religiosos, históricos, ambientais ou de segurança. Alguns escondem um passado misterioso e segredos que ninguém pôde descobrir, enquanto outros preservam o equilíbrio da natureza longe da intervenção humana. E embora esses locais despertem a curiosidade de exploradores e entusiastas do mistério, suas barreiras permanecem, tornando-os parte de lendas e fatos que o mundo não poderá ver de perto. Chegamos ao fim do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e até o próximo documentário.